E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossas orações. Hoje vamos iniciar a nossa conversa fraternal com alguns questionamentos. Como se dá o processo de passagem desta para outra vida? Ou seja, como se dá o processo de desencarnação? O que acontece conosco no momento e estamos desencarnando, no momento e o corpo está falecendo e o espírito vai desprendendo ali deste organismo físico? Como se processa isso? Esses questionamentos sempre desafiaram a humanidade, tanto a ciência dita como oficial, quanto as religiões silenciavam diante desses questionamentos. A ciência, ainda muito materialista, ela ia no limiar ali das leis que regem a matéria e não se aprofundava mais. As religiões, cada uma dentro dos seus dogmas, dentro do seu campo filosófico, respondia a esses questionamentos de maneira vaga, de maneira tênue. E no século XIX, vozes grandiosas, espíritos grandiosos receberam a autorização divina para rasgar o véu, para mostrar para a humanidade de forma objetiva: existe um outro mundo, o mundo dos espíritos, o mundo espiritual, o mundo das inteligências extracorpóreas, ou seja, homens e mulheres que desencarnam e retornam a este mundo de origem. É o mundo espiritual, é o mundo que prevalece, é o mundo superior e ao mundo físico. E aí existem leis que regem este mundo, assim como existem leis e regem o campo material. E essas leis têm relação umas com as outras. Então o espírito e a matéria, existem leis que regem este processo. E ali surge a doutrina espírita, a doutrina, e vem ali trazer esses ensinamentos, vem mostrar para a humanidade essas leis que regem a vida espiritual, assim também como rege a vida física, a vida material. E Allan Kardec foi ele que codificou e organizou todos esses ensinamentos que vieram do mundo espiritual. Ele vai publicar um livro chamado Céu e Inferno, e é um livro e está ali na base da doutrina espírita, é o livro da codificação. E na segunda parte deste livro, ele recebeu a autorização de investigar como se processa o desencarne, o momento e o espírito está se desprendendo da matéria, como se dá esse processo, quais são as sensações que esses espíritos experimentam. E ali foi autorizado a investigar vários espíritos em várias faixas de evolução. Espíritos e ele classificou como felizes, ou seja, homens e mulheres, e tiveram uma vida reta neste mundo. E aí, como esses espíritos se desprenderam? Quais eram as sensações? Em que mundo eles apareceram ali? Em que mundo eles foram levados? E ali ele também vai classificar os espíritos, ele classificou medianos, ou seja, espíritos que não são totalmente maus, mas também não são bons, ou seja, há uma mescla das suas atitudes, caminham no bem neste mundo, mas tropeçam também no mal. E ele também ali conversou com espíritos onde ele classificou como criminosos arrependidos, também espíritos endurecidos, aqueles que continuam realizando o mal do outro lado da vida e realizaram aí também enquanto encarnados. Ele ali conversou com espíritos que tiraram a própria vida, suicidas, né? Ele também conversou com homicidas e assim sucessivamente. Está na segunda parte do livro Céu e Inferno e é muito esclarecedor para todos nós e
todos iremos realizar essa viagem. Como será o nosso processo? E aí nós vamos trazer de forma bem simples, tranquila, para que a gente possa compreender algumas leis que regem esse processo de desencarne. Conta a maioria dos espíritos e o processo é comum a todos. Então, quando estamos desprendendo da matéria no processo de desencarne, é como se estivéssemos ali acordando de um sono profundo. E aí as ideias são vagas, incertas, confusas. A nossa visão é como se estivesse olhando através de um grande nevoeiro. E essa visão vai se aclarando aos poucos. A memória dos fatos da vida vai sendo repassada no campo mental. E aí a memória, aos poucos, nós vamos tomando conta dessa memória. E as lembranças vão tendo mais nitidez, mais clareza, o conhecimento de si mesmo vai se firmando, nós vamos se identificando como indivíduos nesse momento, e as sensações é peculiar a cada um, pois alguns descrevem uma sensação de paz indescritível, de uma felicidade, de um êxtase indescritível. As paisagens, as imagens, são imagens sublimes. Outros já descrevem uma sensação de medo, de terror, de angústia, de uma ansiedade indescritível, como se estivesse num grande pesadelo. E aí, essas sensações podem durar minutos, horas, dias, meses, anos, centenas de anos. Vai depender de cada situação. De um resumo breve, lógico, existem várias outras coisas peculiares, mas um resumo breve para que a gente possa ir compreendendo. Porque o que depende dessas sensações? E aí fica claro, E as sensações vai depender da condição moral de cada indivíduo. Como nós vivemos a vida, como nós sentimos a vida, quais são os nossos comportamentos, as nossas ligações aí com a vida. Porque, como disse Jesus no Evangelho atribuído a Mateus, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, versículo 19, Jesus diz assim: "E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que tu ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que tu desligardes na terra será desligado no céu." Aqui nós vamos dar a interpretação da visão espírita, Porque a igreja católica, a igreja romana, ela interpretou essa passagem de Jesus como se Jesus estava intitulando ali Simão Pedro como ele que seria o intermediário aí na terra, e dali a igreja criou o papado lá na frente. Mas nós não vamos interpretar assim. E a doutrina espírita, nós respeitando todas as linhas de pensamento, todas as religiões, todas as filosofias, pois cada uma está dentro de um nível de compreensão das criaturas humanas e os espíritos reencarnados neste mundo. Mas a doutrina tem a sua interpretação também. E os espíritos nos ensinam, e Jesus estava ali ensinando leis espirituais, leis naturais, leis que não mudam, leis perfeitas, porque são criadas por Deus. E quando ele nos diz isso e deu a chave, ele não está falando só para Simão Pedro, é para toda a humanidade, porque Jesus realmente nos deu a chave do reino dos céus. O reino dos céus não é um lugar, mas um estado espiritual da criatura. É aquilo que nós ambicionamos, Existem várias moradas, como nós dissemos. Enquanto nós não atingimos o reino dos céus, nós vamos habitando nessas moradas extracorpóreas no mundo espiritual. E aí, o reino dos céus é quando o indivíduo atinge o ápice, quando nós ali começamos a viver todos os ensinamentos que Jesus
deixou aí na humanidade, e nós nos integramos com Deus, né, com essa força maior, e a gente ainda nem compreende. E Jesus deu a chave para isso. É só seguir o código de moral e ele nos deixou. E nós estamos aí em evolução, aprendendo ainda a viver dessa forma. Nós estamos aí tropeçando nos erros ainda. E aí Jesus nos dá essa lei. Ele diz: e tudo e o espírito ligar e no mundo físico vai ser ligado do outro lado da vida. E tudo e nós desligarmos aí do físico vai ser desligado. E aí a gente precisa compreender porque o que nós estamos ligando aí no mundo físico, no mundo corpóreo? Porque nós ligamos através de sentimentos, de afeto. Nós ligamos aí no mundo através dos interesses da alma. E aí nós precisamos entender se nós estamos ligando coisas boas. Porque os Espíritos nos ensinam. E nós já devemos ligar no mundo o bem, a amizade fraternal, a amizade saudável, os sentimentos de solidariedade, de fraternidade, né? Agir no bem aqui nesse mundo, se preocupar com a humanidade no sentido de auxiliar, de fazer crescer a humanidade, ou seja, trabalhar os valores morais. Quando nós ligamos o nosso sentimento a esses valores, ou seja, isso vai também com a gente para o outro lado da vida. Agora, se nós estamos ligando aí no mundo as paixões animalizadas, a inveja, o ódio, o ciúme, as ambições ligadas, né, aos bens materiais, depositando muito sentimento, muita ligação com os bens materiais, quando nós desencarnarmos, as sensações que iremos ter também são essas. Por isso que os Espíritos nos diz para a gente dar o devido valor aos bens materiais, ou seja, né, não se apegar tanto, usar para a finalidade e eles foram criados nesse mundo. Né? É para a gente crescer, para a gente se ajudar, para a gente fazer a humanidade evoluir, o progresso da humanidade. E não se apegar a isso como se fosse bens preciosos e eternos. Porque nós vamos sofrer do outro lado da vida, porque o nosso sentimento vai estar ligado a essas situações. Então, quando Jesus ensina ali para nós, e tudo que nós ligarmos aí será ligado do outro lado, é assim. E tudo que nós desligarmos aí vai ser desligado do outro lado, é uma lei natural. E aí nós vamos sofrer muito mais pelas nossas ligações, as nossas paixões animalizadas, as nossas paixões ainda e está ligada ao egoísmo, ao orgulho, às ambições do mundo. Porque quanto mais nós estivermos ligados a esses interesses, mais sofrimento nós teremos no processo de desencarne, porque não vamos desligar da matéria com tanta facilidade. E aí até a sabedoria popular fala assim dos mortos-vivos, né? Porque quando nós desencarnamos, é como se nós tivéssemos encarnado ainda, está morto-vivo, porque não conseguiu se desligar da matéria totalmente. E aí nós sofremos. Esses bons espíritos nos ensinam também. Eles nos dizem e nós precisamos refletir muito sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou, para que a gente possa seguir retamente aí no mundo, agindo no bem, trabalhando a caridade, e a caridade, como o Espiritismo nos ensina, é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A caridade é isso, a caridade é a ação no amor, é vivenciar a vida com respeito, se desprendendo desses valores aí materiais. E aí Jesus nos deixou também dois ensinamentos que está ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 29 e 30. Ele nos diz assim: se teu olho direito te escandalizar, corta
arranca-o, melhor dizendo, e atira-o para longe de ti. Pois é melhor se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti. Pois é melhor e se entre na vida sem um dos teus membros, do que tendo todos, seja lançado todo o teu corpo no inferno. Logicamente não vamos interpretar literalmente, né? Ninguém vai arrancar o olho, ninguém vai cortar a mão. Mas o que Jesus está ensinando para nós? Se nós não conseguirmos olhar para algo, contemplar algo, sem isso criar perturbação dentro de nós, é melhor evitar olhar. Porque todas as nossas funções, elas aí no mundo são treinadas, né? Nós estamos aí treinando as nossas faculdades e tudo isso tem uma repercussão na alma, né? E a nossa visão, nós conseguimos ver as coisas com a luz externa, então nós conseguimos enxergar o mundo aí de fora para dentro, mas do outro lado da vida não. Aí, se nós começarmos a utilizar essa visão de maneira tortuosa, e é melhor não usar, porque do outro lado da vida, o corpo espiritual, ele tem uma outra forma de sentir. Nós vamos ver fora o que nós trazemos dentro. Porque o corpo espiritual, ele vai traduzir a mente do espírito. E aí a nossa visão é de dentro para fora. Por isso que Jesus nos pede para a gente cuidar muito bem das nossas funções aí. A mão é símbolo de trabalho. Então, se nós estivermos aí, e todo trabalho é ação, é movimentação. Então, se nós estamos nos movimentando no mal e nesse mundo, com hábitos, e não edifica o espírito, nós precisamos cortar isso. Nós precisamos tirar esses hábitos da nossa vida, porque um hábito pode nos levar toda a alma, pode levar toda a alma, todo o corpo espiritual para as regiões trevosas. A gente precisa andar com muita vigilância no mundo. E como estávamos dizendo, do outro lado da vida, né, nós vamos sentir de forma diferente. Então, através do corpo ali que nós vamos estar utilizando, nós vamos exteriorizar todos os valores que trazemos no íntimo. Por isso que Jesus falava das trevas exteriores. Porque se nós trazemos trevas, ou seja, a ignorância dentro de nós, se nós escondemos essas coisas no nosso íntimo, isso vai exteriorizar e vai ser o mundo externo. E o mundo externo sempre vai refletir o que trazemos dentro da nossa própria alma. Para ir finalizando aqui essa conversação, vamos trazer um pouco de humor, com muita sinceridade, né? Para que fique mais leve. A gente brinca assim, e quando a gente desencarnar, se a gente acordar ali na sarjeta, se a gente acordar como mendigos da vida, vamos primeiramente ter humildade para entender que não foi Deus que nos colocou ali, não foi ninguém, foi nós mesmos e nos conduzimos até ali, porque é assim e nós guardamos dentro de nós os sentimentos. Então nós acordamos nessas regiões e ali nós falamos, né, bagunçadas, e aí a gente vai ter humildade de pedir a Deus, falar: Senhor, arruma pelo menos um alberguezinho aí, me tira aí dessa sarjeta. E se nós acordarmos no hospital ricamente mobilado, um hospital bonito, né, vamos ter humildade também de perguntar assim, quem está pagando a conta, porque nós não temos qualidades morais, né, para acordar num lugar desse. Alguém intercedeu por nós, então precisamos ter essa humildade. Nós brincamos aí com essas coisas sérias, mas só para quebrar um pouquinho o clima, porque o assunto demanda muito entendimento. E nos próximos vídeos
vamos aí falar sobre esses mundos, né? Conforme a doutrina nos ensina, esses planos de vida, umbral, as trevas, as cidades ilibradas do outro lado da vida, né? Tem várias moradas, como dissemos. Então vamos conversar um pouquinho na visão espírita dessas moradas da alma. E vamos finalizar então com essa reflexão. Nós vamos responder pelas nossas próprias obras, como disse Jesus, cada um segundo as suas obras. Como diz também a sabedoria popular, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então vamos prestar atenção no nosso estilo de vida, estamos fazendo enquanto encarnado. E a morte, ela é uma reveladora, ela vai revelar, melhor dizendo, tudo aquilo que nós guardamos no íntimo e possamos então guardar coisas boas, e possamos guardar o bem, e possamos guardar a esperança para quando nascer isso em nós, possamos ter aquelas sensações agradáveis e possamos despertar ali na luz, no bem, no campo de amizade fraternal. É o que nós desejamos. E Jesus nos abençoe e Deus nos ilumine e nos guarde sempre. Amém.